Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar com o hino número 16. Aleluia. Amém? Todos acharam? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas rei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos bom labor, que me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém. Agradeço. Amém, irmãos. Louvado o nome do Senhor por podermos estar aqui reunidos nesta oportunidade para juntos nós podemos estar aqui cultuando ao Senhor, falando da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nessa oportunidade convidar a igreja para que juntos possamos estar meditando na palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1. Isaías, no capítulo 1, vamos estar lendo a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, vamos
Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, vamos estar lendo. Diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, do verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Versículo de número 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e ardir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Até aqui, irmãos, vamos estar orando nessa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, pedindo a Tua bênção para que o Senhor, Deus, possa, Senhor, estar com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Senhor, nesta noite nós estamos aqui diante do Senhor e pedimos para que o Teu Espírito Santo, Ele possa, Senhor, estar conosco aqui, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Ele possa estar, Senhor, nesta oportunidade, falando aos nossos corações. Deus, que a Tua palavra, ela venha nos ensinar, Senhor, coisas que venham nos edificar, ó Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos, pedimos a Tua bênção, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Os irmãos podem tomar assento. Peço perdão aos irmãos pela ligação, é que nós estamos tentando aqui entrar em contato com os irmãos. Pensava eu que dava para falar com o grupo todo, mas só dá para falar com 3 pessoas, né? E vamos ver se, pelo menos hoje, pelo menos 3 irmãos acompanham o nosso culto. Na verdade, nós estamos gravando os nossos cultos e quem não está podendo vir, nós estamos mandando para os irmãos, né? Nós abrimos uma conta no YouTube também para podermos dessa forma postar ali os nossos cultos e também desta maneira estarmos divulgando a obra do Senhor aqui no Japão, né? Então os irmãos que quiserem podem depois se inscrever ali no nosso canal para nós estarmos compartilhando com os irmãos os nossos vídeos. Amém? Irmãos, nós temos aqui esse texto da palavra de Deus, onde o profeta Isaías, ele faz aqui um convite, né? Eu estava lendo em algumas outras traduções para melhor compreensão desse texto, e tem uma das traduções que, quando chegamos aqui no verso 18, ela tem uma epígrafe que convite à graça de Deus, né? E com certeza aqui neste capítulo nós vemos que o profeta Isaías ele está, irmãos, primeiramente mostrando o estado pecaminoso em que estava Israel. Eles estavam totalmente longe de Deus. Isaías ele fala que o entendimento deles estava longe de Deus, que eles não conseguiam pensar em Deus, que eles haviam deixado o Senhor. Isaías até mesmo fala que o próprio boi, ele conhecia o seu possuidor, mas Israel não tinha conhecimento do Senhor. O povo estava longe, o povo estava afastado de Deus, e com isso nós vemos então que Isaías ele escreve este texto, irmãos, convidando, né? Pois com certeza Deus ele deseja, né, que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz que é do desejo, né, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, diz que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem, né, que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Então Deus ele deseja que todos sejam salvos, só que nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 3, verso 11, diz a palavra que não há, irmãos, quem busque a Deus, não há homem que se interesse por Deus, não há homem que busque ao Senhor, né? Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, o mundo está afundado em pecado, né? As pessoas estão, a cada dia que passa, se afastando mais e mais do Senhor, porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Então o homem, a cada dia que passa, ele está se lambuzando no pecado, e com isso o pecado nós sabemos que ele afasta o homem de Deus. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele nunca desiste do homem. Deus ele não desiste de mim e de você, por mais que nós erremos, por mais que muitas vezes nós até mesmo não tenhamos força para buscar o Senhor, Deus ele insiste conosco. Deus ele sempre está, irmãos, nos convidando. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite: vinde a mim todos, né, os que estão cansados, que estão sobrecarregados, oprimidos, e o Senhor vai trazer alívio. Então nós sabemos que as pessoas elas estão muitas vezes carregando uma carga muito pesada, né?
e para se livrar muitas vezes dessa carga, elas procuram tantas coisas, elas procuram tantos caminhos, e na verdade muitas vezes são caminhos que não levam a lugar algum, são caminhos até mesmo de morte, né? Salomão fala lá em Provérbios, que há caminhos para o homem que parecem direito, parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Então, diante dessa palavra que o profeta Isaías está trazendo para o povo de Israel e para nós hoje, a igreja do Senhor, nós vemos aqui no versículo 18, que é o versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos, ele dizendo: vinde então e arguir-me, né? Numa tradução mais recente, esse arguir-me é vinde e raciocinemos junto, pensemos junto, né? Vinde e vamos tirar um tempo de poder conversar. Era Deus chamando o povo para poder, irmãos, cair em si. Deus convidando o povo para que o povo pudesse cair em si e ver o estado que eles estavam. Deus estava convidando o povo para que o povo pudesse entender que eles estavam longe de Deus, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, né? Eles precisavam verdadeiramente, irmãos, deixar aquela vida de embaraços, aquela vida de pecado e se voltar para o Senhor. Então Deus, ele faz um convite, ele convida, irmãos, as pessoas para que elas pudessem se aproximar dele, para que eles pudessem, de certa forma, ter um diálogo, né? Nós vamos ver lá em Gênesis que todos os dias diz a Bíblia que Deus, ele ia até o jardim do Éden para dialogar com Adão e Eva. Deus ia até o jardim do Éden para conversar com eles, né? E no certo dia, quando Deus está indo ao jardim, se aproximando, e Deus chama Adão, como das outras vezes, a Bíblia diz que ele estava escondido, né? Só que Deus chama ele para que ele saia de onde ele estava, para que então Deus mostrasse para ele que ele estava em pecado, porque ele havia desobedecido, ele havia, irmãos, quebrado a confiança, ele havia quebrado aquela confiança que Deus havia depositado nele, né? Então Deus deu para eles o livre-arbítrio, sim, e Deus disse para eles que eles deveriam obedecer, mas nós conhecemos a história, eles pecaram, e Deus então, como das outras vezes, Deus foi até eles, Deus não deixou de ir até lá. Eu pergunto para os irmãos, Deus já sabia sim ou não que eles haviam pecado? Sim, Deus já sabia, né? Então naquele dia Deus poderia ter dito assim: me desobedeceram, estou chateado, não vou hoje visitar eles, porque conosco é assim, né? Muitas vezes a gente se chateia com alguém, e qual a primeira coisa que vem na mente? Não quero ver essa pessoa hoje, né? Quando é algo mais, não quero nem ver pitada de ouro, né? Se eu ver ela hoje, né? Deus poderia muito bem ter dito: hoje eu não vou. Adão está em pecado. Ele me entristeceu, ele me desagradou, me desobedeceu. Só que a Bíblia diz que, como das outras vezes, Deus foi até o jardim. Aleluia. Porque Deus, ele quer que mesmo quando nós, irmãos, erremos, que nós possamos, aleluia, ter, irmãos, a confiança de poder nos entender com Deus, de poder dialogar com Deus, de poder dizer: Deus, eu pequei, como filho pródigo, Pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados, né? Só que o Pai, aleluia, ele diz: tu és o meu filho, né? Então aquele menino, o desejo dele era voltar para a casa do pai e ter um lugar para dormir, ter um pão para comer, né?
Só que a Bíblia diz que ele se arrependeu do seu pecado, que ele voltou, né, para a casa do Pai. Uma coisa é, irmãos, a pessoa dizer que se arrepende, mas ela não buscar consertar o seu erro, né? Às vezes nós chamamos isso de remorso, né? Por um momento a pessoa caiu em si e disse: eu errei, eu falhei, né? Só que ela não busca consertar o erro, ela não busca, irmãos, arrependimento, ela não busca perdão. O filho pródigo, ele caiu em si, diz a Bíblia, caindo em si, se lembrou da casa do pai, né? E com certeza dentro do coração dele havia, irmãos, um sentimento talvez de desprezo. Se eu voltar para lá, eu vou ser desprezado com certeza, porque eu gastei toda a herança com coisas supérfluas, né? Só que ele disse: mas ainda assim eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou dizer é: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor também. Né? Então houve arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, né? Então Deus, ele estava convidando o povo a pensar nos seus erros, caído em si. Aquele jovem caiu em si, e às vezes Deus quer que você caia em si, que você pense um pouquinho o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com a salvação que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. A salvação não foi de graça não, irmãos, ela custou um alto preço. Jesus sofreu para conquistar a salvação para nós, né? Então o povo, irmãos, que muitas vezes está em pecado, nós que muitas vezes pecamos, Deus, ele nos convida a nós raciocinarmos, a nós pensarmos, né? Parece que as pessoas hoje elas erram e elas não querem consertar as coisas. É mais fácil fugir do erro, é mais fácil se esconder, como Adão. E aí Deus chega para abrir os olhos deles, para que eles pudessem ver que eles haviam desobedecido. Só que o que Adão faz? Joga a culpa em Eva. O que Eva faz? Joga a culpa na serpente. Assim vai. Eles não haviam entendido o que Deus queria, porque se houvesse dentro deles o arrependimento, talvez eles não teriam sido expulsos do jardim, não sei. Só que essa questão de ficar, né, transferindo culpa para o outro, isso significa que você não reconhece que você errou. Quem errou foi ele, não foi eu não. Eu só errei porque ele estava aqui na minha vida. E tem mais, foi o Senhor que me deu. Às vezes a gente, irmãos, abrindo parênteses aqui, né, Deus confia a nós algum cargo dentro da igreja, e às vezes não dá certo, às vezes não prospera, a gente, né, exerceu aquele cargo e não foi como nós queríamos. E é o que a gente fala? Também eu não queria, Deus que me colocou, foi o pastor que, né? E aí a gente começa a transferir a culpa, né? O que Deus quer que a gente entenda, irmãos, que nós temos que ter em nosso coração, aleluias, a certeza de que se nós erramos, mas nos arrependemos, Deus nos perdoa. Aleluia. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas se houver em nós um arrependimento genuíno, Deus perdoa, Deus transforma a nossa vida. Aleluia. Então Deus, irmãos, olha o estado que estava este povo. Isaías compara até o boi, Isaías diz, até o animal
está melhor do que vocês, porque o animal, eles conhecem o dono, mas vocês não conhecem Deus, vocês não têm entendimento de Deus, vocês deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Isaías até compara Israel com Sodoma e Gomorra, tanto era o estado pecaminoso deles, tamanho era o afastamento de Israel de Deus, que Isaías compara eles com Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo e consumiu todo mundo. Era como se Isaías estivesse dizendo assim: o que vocês merecem é ser consumidos, é ser morto. Só que Deus é misericordioso, né? E no verso 18, então, o Senhor diz: vinde. Glória a Deus, aleluia. Venha a mim, para que nós possamos sentar e conversar um pouquinho, para que você entenda que você é pecador, para que você entenda que você precisa se arrepender. Deus nos convida a ser racionais, Deus nos convida, irmãos, a nós pararmos por um minuto e pensar: eu sou um pecador. Né? Às vezes as pessoas, elas muitas vezes se gabam de, como Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz: 2 homens subiram ao monte para orar, um fariseu, um publicano. O fariseu estava orando, dizendo: Senhor, graças te dou, porque jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que tenho, e não sou como esse pecador, desprezando aquele homem, porque para eles os publicanos eram ladrões, né? Eles cobravam impostos a mais do que deveria ser cobrado, então eles eram tidos como pecadores. E aquele fariseu lá se gabando. Só que Jesus disse: o publicano, ele nem queria olhar para o alto, ele nem se atreveu a olhar para o alto, mas ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aleluia. Jesus disse: este desceu justificado, porque aquele que reconhece os seus erros, aleluia, esse é justificado por Deus. Então Deus, ele convida as nações, Deus convida as pessoas, irmãos, a raciocinar, a pensar o que estão fazendo da sua vida, o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, porque se fosse por nós mesmos, talvez muitos de nós nem estaríamos aqui, talvez não estaríamos mais vivos, mas a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos vivos, irmãos. É pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus que nós acordamos todos os dias. Aleluia. Não é porque nós somos bons, não é porque merecemos, não é pela infinita misericórdia. E essa misericórdia, ela nos faz, irmãos, a gente pensar um pouquinho. Aleluia. Nos faz a gente entender: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, irmãos, há quase 2000 anos atrás, e hoje nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas estão se afastando de Deus. Acontece, o reboliço no mundo e as pessoas vão buscar a Deus, as pessoas vão para a igreja, mas quando as coisas estão bem, as pessoas se esquecem de Deus, as pessoas se afastam de Deus, e aí a coisa aperta, as pessoas se lembram de Deus de novo, como se Deus fosse, irmãos, um trevo de 4 folhas, é como se Deus fosse um amuleto da sorte. Como que nós queremos ser abençoados dessa forma? Então Deus, ele está nos convidando, aleluias, a nós raciocinarmos, a nós pensarmos, aleluias, como nós estamos vivendo cada dia, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a salvação que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário.
Aleluia. O que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu de pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que os anjos quiseram pregar, mas Deus disse não. Eu já tenho lá os meus escolhidos que vão pregar o Evangelho. Deus nos deu essa graça, essa oportunidade de pregar o Evangelho, mas será que estamos pregando? Será que nós pregamos o Evangelho com amor pelas almas ou por obrigação? Se eu não pregar, Deus vai me cobrar. Aleluia. Deus nos convida a nós, irmãos, conhecermos a Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Isaías estava dizendo, Deus dizendo através do profeta: o meu povo não me entende, o meu povo não conhece, o povo me deixou. E Deus convida eu e você nesta noite para que nós possamos, aleluia, entender, para que nós possamos compreender ao Senhor, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Deus, Ele quer, irmãos, que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Isaías descreve este povo como um povo ímpio, como um povo corrompido. Só que Deus diz para eles assim: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia. Deus está convidando, não importa os nossos erros, não importa os nossos pecados, não importa o que nós fizemos no nosso passado. Deus convida a todos. Aleluia. Olha para esta nação, irmãos. Olha o que Isaías está descrevendo essa nação, como era o pecado deste povo, só que ainda assim Deus disse: ainda que os pecados de vocês sejam horrendos, sejam grandes, ainda que eles sejam o pecado mais sujo que tiver, ele vai se tornar branco. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus. O Senhor convida, aleluias. Nós estamos vivendo um momento de frieza espiritual, um momento onde as pessoas elas estão, de certa forma, deixando a sua fé. As pessoas elas estão se esfriando na fé, elas estão deixando a casa do Senhor. O Senhor disse na sua palavra que por se aumentar a iniquidade no mundo, por se aumentar as coisas erradas, o pecado, o amor de muitos se esfriará. E é o que tem acontecido. Muitas pessoas têm apostatado da fé, muitas pessoas têm deixado a casa do Senhor, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Mas não importa, irmãos, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu sou um pecador, eu não vou para a igreja porque eu fiz muitas coisas horríveis. Para Deus não importa o que nós tenhamos feito. O que importa para Deus é se nós temos um coração, irmãos, disposto a aceitá-lo. Ainda que os nossos pecados sejam, irmãos, como a escarlata, vermelhos. Vermelho, onde ele cair, ele suja tudo. Ainda que seja uma sujeira total, eles se tornarão brancos, como a neve, como a lã. Aleluia. Ou seja, eles serão purificados, porque o sangue de Cristo purifica todo e qualquer pecado. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário estava
2 homens sendo crucificados com Jesus porque eles haviam roubado e matado. Enquanto um dizia, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, outro dizia, você não teme a Deus. Estando na mesma condição, nós estamos aqui porque merecemos, nós fizemos coisas erradas, mas este nenhum mal fez, falando de Jesus, ele não fez nada para merecer estar aqui. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo, né? Então não importa, irmãos, o que nós fizemos, não importa o nosso passado, o quão horrível ele seja, Deus escreve uma nova história. Aleluia. Deus pega o nosso passado e lança fora e começa a escrever uma nova história para nós. Louvado é o nome do Senhor. Então Deus está convidando este povo. Eu acho lindo que Deus ele já vai fechando todas as portas, né? De forma que a gente não tenha desculpas. Então Deus primeiro ele convida o povo a entender o seu erro, a entender que eles estão no pecado e se continuar assim vão para o inferno, né? Aí Deus, pode ser que o povo diz assim, mas eu não vou porque eu sou pecador, eu tenho tantas falhas, tantos erros. Aí Deus diz, não, mas ainda que você tenha, eu vou te purificar. Aleluia. Ainda que os seus pecados sejam, né, horríveis, eu vou perdoá-los. Aleluia. Então Deus ele vai fechando, para a gente não ficar dando desculpa. E Deus vai fechando. E aí o Senhor diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus ele convida. E o convite, irmãos, ele é um convite, ele não é algo obrigatório. Você não é obrigado a ir em nenhum lugar quando é convidado a ir. Você vai se você quiser ir, ainda que tenha sido convidado. Mas agora entenda que quando você recebe o convite, que quando você é convidado a ir em algum lugar, é porque você é especial. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Deus está querendo mostrar para nós, para as nações, que nós somos especiais para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Que não importa o tamanho dos nossos pecados, não importa os erros que cometemos, aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, com certeza Deus vai fazer uma grande obra. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, aleluia, entendemos os nossos erros, entendemos que estamos longe de Deus, entendemos que nós estamos afastados de Deus, Deus vai perdoar os nossos pecados. Deus vai transformar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então é esse convite, né, que o Senhor fez para este povo. Deus convida eles para viver uma vida de santidade. Aleluia. Uma vida de pureza. Porque Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura. Aleluia. Então não há desculpa, mas o meu pecado, Deus perdoa o pecado. Todo e qualquer pecado Ele perdoa. Aleluia. Eu quero deixar para os irmãos essa meditação nesta noite. Que nós possamos ouvir essa palavra e entender que Deus quer se aproximar de nós. Aleluia. Deus quer ter intimidade conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez nós tenhamos andado tão longe do Senhor. Talvez nós tenhamos estado tão afastados de Deus. Mas esta noite Jesus está nos convidando a nos aproximarmos. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se aproxime do Senhor, e Ele vai purificar os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficarmos de pé. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Oh, grande Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor.
Davi, no Salmo 51, ele escreve no versículo 7: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi estava pedindo para Deus: Senhor, pega o pincelzinho, aleluia, e vai naqueles cantinhos lá que só o pincel consegue alcançar e limpa eles. Aleluia. Limpa, Senhor, a minha vida por inteira. E dessa forma eu ficarei limpo. Aleluia.